Existe uma frase, ela é uma frase motivacional e também é uma frase um pouco filosófica, né? Essa frase é dita da seguinte forma: Deus é amor, mas também é justiça. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E aí eu pego e paro e penso assim: as pessoas vão se perder. Esse recado é mais para as pessoas que estão dentro da religião, porque elas, sem saber, estão sendo enganadas pelo sistema, porque o nosso Messias não criou religião. Se as pessoas tirassem um tempinho para analisar as escrituras que está contida dentro do livro Bíblia, nem existia religião. E aí hoje eu estava pensando numa passagem bíblica que era essa que eu questionava. Cada Bíblia ela tem uma forma diferente de mostrar, de propósito, para justamente levar as pessoas para o engano. Na minha está escrito assim, lá em 2 Coríntios 4:4. Eu vou ler do 3 que dá para entender melhor. Isso é o Paulo falando. Se o nosso evangelho ainda estivesse encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem. Então, se ele não está mais encoberto, é porque já está aí, está na verdade. A verdade, o evangelho é a verdade que os nossos irmãos, os apóstolos, vieram trazer. Nosso Messias veio, primeiro vieram os profetas, depois veio o Messias, depois veio os apóstolos. Então já não está mais encoberto. Aí o 4, que era sempre que eu me perguntava: para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho, onde resplandece a glória do Messias, que é a imagem do Pai. Tem algumas Bíblias que falam assim: o Deus desse século. E aí eu pensava assim, mas o Deus desse século, um século é só 100 anos. E aí me veio o pensamento na mente: o Deus dessa terra. Então bem aqui está escrito, na minha Bíblia está escrito, né? O Deus deste mundo. Né? Então cada um ele põe diferente justamente para as pessoas que não têm interesse, deixa passar batido. Então se você analisar, o Deus desse mundo não é o nosso Pai. Porque o Deus desse mundo, ele é mau, ele é vingativo, ele faz acepção de pessoas, ele é assassino, ele é covarde. Já o nosso Pai é o oposto. Ele é bom, ele não faz a distinção de pessoas. Está escrito lá em 1 João, se não me engano, 1 João 5, está escrito que ele é luz, nele não há trevas nenhuma. Então, se ele não há trevas, então ele não tem nenhuma sujeira. O nosso Pai é o Criador de todas as coisas. O nosso Pai é um, que está lá no reino, que habita na nossa mente, que está dentro de nós, dentro daquelas pessoas que realmente estão a fim de ir morar no reino. Por quê? Porque tudo que a gente vai possuir não é daqui dessa terra. Então a gente tem que crer sem ver. E as pessoas que estão dentro das religiões estão sendo enganadas, estão sendo iludidas pelo um Deus mentiroso, pelo um Deus que só dá coisas materiais, só dá dinheiro, prosperidade. E eles são tão cegos que parece que eles gostam, sabe? Trabalham demais, são explorados demais, são escravizados demais e mesmo assim continuam glorificando e agradecendo ao Deus dessa terra por ter dado isso, por ter dado aquilo. Eles não pensam que tudo isso aqui vai acabar. Eles vivem nessa terra como se fosse viver eternamente, sabe? Como se as profecias que está escrita fosse daqui a 50 anos, já não estarei mais nessa terra. Eu não estarei nessa terra e as pessoas que vão ficar? As coisas do reino é tão simples, mas é como diz aqui, que o Deus dessa terra
cegou o entendimento de muitos para não ver a luz da verdade. Que eles colocam aqui o Evangelho. O Evangelho é a verdade do nosso Pai e do nosso Messias. Então é tudo muito simples. Mas infelizmente as pessoas não acreditam. As pessoas não buscam, não analisam. Se for analisar o quanto que esse Deus fez maldade através desse livro, sabe? Manipulou de uma forma que as pessoas não buscam. Então tudo assim, na indolência, dormindo, sabe? Quando acordar, vai ser o quê? Quando cair o cometa no oceano, a queda do cometa no oceano é o que está escrito lá em Apocalipse 8:8. E vai acontecer. Que queira, que não queira, que acredite, que não acredite, vai acontecer, porque o nosso Messias ele não é mentiroso. O Apocalipse é o livro do Messias, foi ele que escreveu. E ele é tão bom que tudo que vai acontecer, ele avisa, ele botou lá para as pessoas analisar, né? Então, esse recado é mais para as pessoas que estão sendo enganadas dentro da religião. O Deus da religião não é Deus bom. Bom é o nosso Pai. O Jesus Cristo da religião não é o nosso Messias. Ele é um usurpador. Ele é a besta do Apocalipse. Muito inteligente, ele é um anjo que esteve lá no rei e foi jogado aqui na terra. Quem montou as religiões foram os anjos caídos. Não foi nosso pai não, porque a religião que o Messias deixou é ajudar os necessitados. Os pobres necessitados. É simples, é muito simples. Então vá, analisem as escrituras. Não vá só acreditando no seu líder não, porque o seu líder está mentindo para você. Ele foi instruído errado e está repassando o que ele aprendeu. Não entra no reino, nem deixa os outros entrar. É simples assim. Um abraço para todos os irmãos que estão dentro da denominação e acorda, porque o tempo está acabando. O nosso Pai, o nosso Messias ama a todos. Mas ele não vai forçar ninguém a ir para o reino forçado. Porque o Pai, ele nos fez, nos deu a liberdade, que é o livre-arbítrio, e ele não toma. Ele não é um pai que dá e toma. Ele deixa cada um buscar a ele, se aproximar dele por amor. E é muito simples assim.